É com muita alegria que eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, numa noite fria, gostosa, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso presidente, nosso querido, nosso amado pastor presidente, pastor Carlos César Monteiro, a quem nós temos a alegria de ser ovelha, e louvo a Deus pelo líder que temos, por esse grande homem de Deus que ao longo dos anos tem presidido esse vasto campo de Uberaba, esta igreja que a cada dia mais cresce. Nesta noite, como nos foi concedida a oportunidade, nós vamos estudar a palavra de Deus, trazermos aqui um estudo para o nosso culto de ensino, que sistematicamente a igreja tem participado. E para introduzir a palavra que Deus colocou em nosso coração, eu gostaria de ler um versículo, ou pelo menos 3 versículos, que está no livro de Gênesis, o capítulo de número 19, a partir do versículo 15, sendo mais específico, os versículos 15, 16 e 17, que diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, igreja do Deus vivo, Deus colocou uma palavra em meu coração para esta noite, e o tema desta palavra pode ser uma afirmação, ele pode ser entendido como uma palavra profética e pode ser entendido também como um projeto para a igreja. O tema é: ninguém ficará para trás. Eu baseei este tema, e aqui eu quero até introduzir a palavra antes de entrarmos propriamente na Bíblia, em um fato histórico muito bonito que me comoveu a partir de 1980, quando na Etiópia existe um grande grupo, um grande número de judeus que ali residiam, moravam, e por volta de 1977 até 1980, deflagrou-se uma guerra civil ali naquela nação, naquele país, e os judeus que ali residiam começaram a ser perseguidos, mortos, e todas as barbáries que se pensam começaram a fazer com os judeus que ali residiam. E a história, isso está nos livros, existe até filme que retrata isso, conta que muitos judeus, para não morrer, no intuito de voltar à sua terra natal, voltar para Israel, específico para Jerusalém, eles começaram a fugir da Etiópia via deserto, as montanhas, para o único país que eles tinham acesso mais fácil e mais perto também da nação de Israel, que era o Sudão. E o que aconteceu posteriormente foi muito interessante. Um certo judeu chamado Fered Aklan, ele descobriu um resort às margens do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, no Sudão, e nesse resort ele projetou, juntamente com outro judeu chamado Dani e mais alguns agentes de Israel, um ponto de apoio para que se resgatasse os judeus que conseguissem sair da Etiópia e entrassem no Sudão. E mesmo no Sudão, esta missão era
extremamente secreta. E através desse judeu, ele buscava os judeus etíopes até o Sudão e escondia eles nesse ressorte, e através desse ressorte, navios e voos saíam constantemente com judeus através desse agente chamado Dani até Israel. E o que me chamou a atenção neste episódio, nesses fatos, nessa história, é que o lema desta missão era: ninguém fica para trás. E milhares de judeus foram resgatados da Etiópia através do Sudão e adentraram novamente a nação de Israel. Muito bem, nós, como servos de Deus, precisamos amar, servir a Deus, específico a nossa igreja, o templo, porque o templo, simbolicamente falando, ele seria esse ressorte que um dia Deus nos tirou lá do mundo, nos resgatou, nos colocou nele, e daqui nós aguardamos sermos resgatados para a nossa pátria celestial, que é os céus. E o lema nosso, da igreja, principalmente nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, eu acredito que deva ser: ninguém vai ficar para trás. É o momento em que nós, como igreja, devemos arregaçar as mangas, levantarmos a cabeça e partirmos em busca daqueles que estão fracos, que estão ficando às vezes no meio da jornada, no meio do caminho, e entendermos que a promessa de Deus é salvação para todos. Ninguém vai ficar para trás. E o texto que nós lemos especificamente nesta noite, acredito que é de conhecimento de toda a igreja, que a história de Ló é uma história de altos e baixos, desde a sua saída acompanhando seu tio Abraão, a separação, as campinas, por fim ela adentrou as cidades de Sodoma e Gomorra, até que um dia Deus, devido à maldade daquela cidade, propõe destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e a primeira coisa que Deus faz é anunciar ao seu servo Abraão. E todos são conhecedores que Abraão, diante daquela situação, levanta uma intercessão não só em favor de Ló, mas em favor de toda aquela cidade, dos justos que estavam ali, e Deus lhe promete que não destruiria a cidade com algum justo dentro dela. E chega ao ponto que Deus então envia 2 anjos, 2 varões, até a casa de Jó, e ali Jó, melhor dizendo Ló, ele é confrontado com a população pecaminosa daquela cidade, uma população adúltera, e tantas práticas contrárias à palavra de Deus que as pessoas daquelas cidades praticavam. Então elas confrontam Jó ao ponto de querer que Jó autorizasse eles a violentarem, eles a terem relações com aqueles varões que estavam na casa de Jó. E Deus intervém naquela situação. Ló coloca toda a sua família para dentro, os anjos cegam aqueles homens, e no outro dia Ló é resgatado com sua família para fora daquela cidade, porém não todos. Isso aqui é uma pequena síntese, mas quando a gente lê esse texto, nós vemos que existe pelo menos 4 tipos de pessoas nesse texto. Eu gostaria de meditar com os irmãos exatamente esta parte. Existe pelo menos 4 tipos de pessoas que nós vamos encontrar
dentro desse contexto. Primeiro, os homens que queriam violentar os visitantes de Ló. Em primeiro lugar, quem representa esses homens? Representa o mundo com sua perdição, que não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus e ainda zombam daquilo que Deus criou para o bem do homem. Homens adúlteros, corruptos, mentirosos, blasfemos. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno. Então aqueles homens que não quiseram saber de Jó com sua família, pelo contrário, queriam violentar a casa de Jó com seus convidados, simboliza nada mais, nada menos do que o mundo com sua perdição. Mas existia ali mais um grupo diferente, que eram os genros de Jó, de Ló. Eles queriam casar, queriam contrair matrimônio, mas quando Ló anuncia que eles deveriam sair daquela cidade no outro dia com os anjos, o que fazem aqueles genros de Ló? Eles começam a zombar, a criticar, ao ponto de desprezar Jó com toda o restante da sua família, aquela situação. E o que simboliza estes jovens? Que tipo de pessoas simbolizam? Primeiro, eles estavam juntos, tinham planos juntos com Ló e sua família, comiam juntos, ceavam juntos, mas não criam na palavra e promessas de Deus. Pelo contrário, eram zombadores. Representam aqueles que estão fazendo muitos planos para esta vida, porém não subirão no arrebatamento, ficarão de fora do céu. Meus amados e queridos irmãos, infelizmente existem pessoas próximas, pessoas boas, pessoas amigas, mas que não querem ter compromisso com as coisas de Deus. E por fim, o terceiro grupo de pessoas que isoladamente é representado pela mulher de Ló. A mulher de Ló, ela creu na promessa junto com Ló e suas filhas, foram tirados da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas no último momento desobedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, que era não olhar para trás. E por que desobedeceu? Porque foi vencida pela curiosidade, o seu coração estava em Sodoma e Gomorra. E infelizmente, este é o grupo mais preocupante, que nós devemos orar, buscar de Deus, aconselhar para que ninguém fique para trás. Pessoas que caminham, fazem a obra de Deus, mas que às vezes por um momento de luta, um momento de tentação, quem sabe na reta final, às vezes abriram mão da sua salvação e às vezes até partiram para a eternidade sem Jesus. É um risco. E por fim, nós vemos que o último grupo de pessoas, representado exatamente por Ló e as suas duas filhas, que são aqueles que creram na palavra, resistiram ao mal, saíram da cidade ou foram tirados, conforme interpretação, e fugiram salvos para a montanha. Mas o que me chama a atenção e nos assusta aqui em Lucas, o capítulo 17, o versículo 32, Jesus não mandou lembrar de Ló e suas filhas, Jesus não mandou lembrar dos genros, Jesus não mandou lembrar dos homens maus daquela cidade, mas Jesus mandou lembrar exatamente da mulher de Ló. E por quê? Ela caminhou,
porém perto do fim perdeu a sua salvação. Meus amados e queridos irmãos, igreja, eu sei que muitos de nós às vezes já caminhamos dias, meses, anos, décadas, e sabemos que nós estamos perto do fim. A volta de Jesus, ela está perto, ela está mais perto do que nós imaginamos. E seria nadar e morrer na praia, se no momento de pandemia igual esse que nós estamos vivendo, muitos abrirem mão da sua salvação, da sua fé e irem atrás de coisas seculares, coisas vulgares, mundanas. É o momento em que nós devemos despertar, refletirmos e entendermos que a nossa salvação, conforme a própria palavra diz, ela está mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Quando eu fiz questão de ler aqui, ou trazer a ilustração aqui no início, do resgate dos judeus da Etiópia, e aquele ressorte, ele simbolizava, ou simboliza, né, na aplicação desta palavra, a igreja, a presença de Deus. O melhor lugar de se aguardar o nosso resgate final, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus, é na presença de Deus, é na casa de Deus, é na igreja servindo ao Senhor. Embora nós não podemos, às vezes, cultuarmos juntos, mas os templos, eles estão abertos para orar, para se buscar a Deus, para cultuar, para servirmos ao Senhor. Despertemos enquanto é tempo. E a Bíblia, ela vai além. Ela nos conta a história de Raabe, que ela preferiu, dentre tantas possibilidades contrárias a ela morava, a sua casa residia, estava nos muros daquela cidade, a cidade de Jericó. Mas quando aqueles dois espias estiveram na sua casa, os espias estiveram ali, ela se dispôs, pediu por misericórdia, porque ela sabia que Deus ia entregar aquela cidade nas mãos do povo de Deus, sabia que aquela cidade iria ser destruída, e ela, crendo no Deus de Israel, ela pediu por misericórdia. E aqueles espias, eles fizeram um pacto com ela, fizeram uma aliança com ela, dizendo: olha, se você, no dia em que nós formos invadir, destruir esta cidade, se você quiser que a sua família seja salva, você vai amarrar um pano de escarlata, um pano vermelho na porta da sua casa, e quando nós virmos aquele pano vermelho, certamente nós não destruiremos a sua casa, e a sua família será salva, apenas aqueles que estiverem dentro da sua casa. A casa de Raabe, nesse texto, ele simboliza um lugar em que Deus prometeu proteger quem está dentro. E esse lugar para nós hoje é a casa de Deus, é o templo. E o que me chama a atenção é que alguns poderiam pensar: não, mas foi um pacto humano, era fácil os espias cumprir, tinha um lenço vermelho na porta. Sim, aparentemente sim, só que nós não podemos esquecer que as muralhas, elas caíram por terra, e a casa de Raabe, ela estava exatamente em cima das muralhas. Acredita-se, existe, claro, várias vertentes, mas acredita-se, os estudiosos, que as muralhas vieram rompendo, caindo, quando chegou no local que estava a casa de Raabe, parou de cair, transpôs a casa de Raabe e continuou caindo aquelas muralhas. Por quê? Não bastava ali, não era simplesmente um pacto humano, Deus estava naquele negócio. E hoje, a casa de Deus, a presença de Deus, quem estiver dentro dela, com certeza terá a sua salvação, a garantida, a sua salvação com certeza estará protegida, porque a bênção de Deus, ela está neste lugar.
E a Bíblia vai além. A Bíblia também conta-nos a história dos filhos de Israel quando estavam sendo resgatados da terra do Egito. 10 pragas. Na última praga, Deus ordena a Moisés para que instruísse o povo: olha, vocês vão imolar o cordeiro pascual, e à meia-noite o anjo da morte vai passar, porém a casa em que os umbrais da porta estiver passado sangue, o sangue do cordeiro, esta casa o anjo da morte não irá entrar. E o que nos chama a atenção é que alguns judeus não creram naquela palavra e os seus primogênitos foram mortos, porque à meia-noite Deus deu ordem, o anjo da morte passou, e toda a casa em que os umbrais estavam cobertos de sangue, o primogênito não morreu. Ou seja, o sangue de Cristo hoje é que nos protege. Precisamos ter a proteção de Deus. Então, constantemente a Bíblia nos fala que todas as vezes que estivermos na presença de Deus, na casa de Deus, servindo ao Senhor, junto com a igreja, haverá proteção para a nossa vida. E por fim, eu me lembro de uma ilustração onde o saudoso, conhecido Dr. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século passado, ele estava pregando para uma multidão em um estádio, e aquele estádio lotado, e naquela noite ele falou: hoje eu irei falar sobre a lei da hospitalidade. Por quê? A lei da hospitalidade em Israel, conforme ele dizia, se alguém entrasse dentro da casa de alguém, o dono da casa era responsável por aquela pessoa. Nada de ruim poderia acontecer àquela pessoa que estava sob a proteção. Então, ele continua dizendo: havia no deserto uma multidão que perseguia um homem que fugia desesperado. E aquela multidão enfurecida, querendo tirar a vida daquele homem fugindo, até que ele chega à casa, numa tenda, onde havia um ancião, e ele bate a porta, o ancião abre, e ele fala: olha, o senhor pode me dar um local para eu descansar dentro da sua casa? E aquele ancião, prontamente, hospedeiro, falou: sim, entre, descanse. E ele foi dormir, porque ele sabia, aquele homem, que enquanto ele estava dentro da casa daquele ancião, ninguém poderia tocar nele. E passa-se o tempo, chega aquela multidão eufórica, querendo matar, e eles batem a porta, o ancião sai, e eles perguntam: olha, passou por aqui um homem assim, assim? Ele falou: sim, ele passou. Onde ele está? E o ancião diz: ele está aqui dentro da minha tenda, da minha casa, descansando. Naquele instante a multidão falou: olha, nós iremos entrar aí, vamos tirá-lo para fora e vamos matá-lo. Ele falou: não, vocês não podem fazer isso, porque ele está sob a minha proteção, está sobre o meu lar. E a multidão: não, mas esse homem que o senhor está dando refúgio aí, ele é um assassino. E o ancião falou: sim, mas eu deixei ele entrar dentro do meu lar, eu não posso permitir que nada aconteça a ele. Mas aí então a multidão, vendo que ele não cedia, aquela multidão então diz: olha, sabe quem esse homem que está dentro da casa do senhor matou? O ancião, sem saber de nada, falou: quem ele matou? Falou: olha, ele matou esse homem que o senhor está protegendo dentro da sua casa. Ele matou o seu próprio filho. Naquele instante o ancião deixa derramar algumas lágrimas, baixa a cabeça, levanta, mas diz: olha, mesmo assim, enquanto ele estiver aqui dentro, ele está sob a minha proteção. E naquele instante o Dr. Billy Graham, ele aplica esta palavra aos nossos dias, dizendo o seguinte: aquela multidão que perseguia aquele homem simboliza Satanás e os demônios. Aquele homem que fugia desesperado para sobreviver simboliza eu, você, a todos nós. Mas um dia, desesperados, nós batemos a tenda do ancião, que é a igreja, o templo, a casa de Deus. E Deus, ele nos deixou entrar, e hoje nós descansamos aqui dentro,
E existe uma multidão de demônios, Satanás lá fora, que quereriam entrar, tentando ceifar a nossa vida. Mas Deus, que é o dono da casa, o ancião de dias, Ele não deixa Satanás entrar, e nós estamos protegidos aqui dentro, mesmo nós tendo matado o Filho de Deus com os nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, morreu por causa de nós. E mesmo nós tendo matado, simbolicamente falando, ou veridicamente, o Filho de Deus com os nossos pecados, hoje Deus, o dono desta casa, nos protege, nos guarda, e Satanás não pode entrar aqui dentro para ceifar quem está na sua presença. Queridos e amados irmãos, ninguém vai ficar para trás. Eu disse no início da minha palavra que esta palavra poderia ser uma palavra de projeto, uma palavra profética ou uma palavra de inspiração. Mas nesse momento eu quero tomar ela como uma palavra profética para a igreja. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém da sua família vai ficar para trás. Os seus filhos não vão ficar para trás. O seu esposo não irá ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Entre para a presença de Deus se você tem pensado em sair para fora um pouco. Jesus está às portas, a volta de Jesus está perto. E a promessa de Deus para a sua vida disse Jesus, todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Creia nesta palavra nessa noite. Não sejamos como a mulher de Ló, que Jesus mandou lembrar, porque caminhou até perto do fim. Quando estava prestes à sua vitória, ela olhou para trás e, conforme a Bíblia garante, ela se transformou numa estátua de sal. Não seja igual os genros de Jó, que começaram a zombar das promessas de Deus. E muito menos sejamos igual o ímpio, como aquela multidão que tentou assediar Jó e a sua família, que não quiseram nada com Deus. E precisou Deus até intervir para salvar Ló, melhor dizendo. Irmãos, nos perdoem, às vezes estamos falando Jó, mas o contexto diz Ló, A Bíblia diz Ló. Então, que nesta noite nós possamos realmente crer nesta palavra. E eu encerro aqui esta palavra dizendo aos irmãos: ninguém na sua casa vai ficar para trás. Corra para a presença de Deus, corra para os pés de Jesus. Ainda que nós não podemos nos agruparmos e reunirmos, mas estejamos juntos, estejamos orando, estejamos fazendo os cultos nos lares, estejamos servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus Ele vai nos dar uma grande vitória. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, e receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe.